O que eu preparei para apresentar hoje foi uma espécie de um roteiro de pesquisa de história constitucional brasileira, não é? Nós estamos celebrando essa semana 20 anos de Constituição. É uma grata surpresa que nós estejamos comemorando o centenário da Constituição a partir do momento em que a nossa trajetória constitucional é um pouco razoavelmente tumultuada. Nós tivemos duas constituições que duraram um tempo significativo, que foram do Império e da República, e as constituições posteriores sempre foram muito breves, ou tiveram vida acidentada, como foi o próprio caso da Constituição de 46. Não é? A Constituição de 46 supostamente durou 21 anos, mas, na verdade, ela foi atravessada por uma série de golpes e, enfim, ela foi assassinada pelo golpe de 64, de maneira que ela já estava moribunda quando da elaboração da Constituição de 67. Então, esse centenário da Constituição é uma notícia alvissareira para a nossa história política. Ela denota uma certa estabilidade. E o que é mais curioso, eu não sei se alguém pontuou isso já, quando a Constituição fez 5 anos, ninguém comemorou e todo mundo achava que ela não ia durar. Quando ela fez 10 anos, a comemoração foi pífia. É espantoso o fato de que esse centenário da Constituição não esteja sendo comemorado da maneira como está sendo. Não é? Não só aqui, naturalmente, mas nos outros centros jurídicos do país, celebrado pelos jornais, etc. Muito bem. Eu fiquei pensando o seguinte, 20 anos de Constituição, história constitucional, de que forma a história pode nos informar da nossa vida constitucional? De que maneira a história como instrumento, como forma de conhecimento, pode esclarecer, enfim, não só a Constituição atual, mas, enfim, de que forma nós nos relacionamos com a Constituição, nós brasileiros, enquanto comunidade política, enfim, enquanto membros de uma mesma sociedade, enfim, que pertencem a uma mesma nacionalidade, enfim, vem ter um passado comum e pretende deliberar para ter um futuro comum. Não é? Então eu procurei, imaginei um título para essa exposição, eu coloquei o seguinte: História Constitucional Brasileira, reflexões intelectuais para a formulação de uma agenda de pesquisa. Eu vou procurar nortear a minha exposição a partir de 4 pontos centrais. Tá? Primeiro, o que seria uma história constitucional brasileira? O que seria uma história? O que seria constitucional? O que seria brasileira? Aí. O segundo ponto diz respeito a um método. Qual seria o método mais adequado para enfim, levar adiante essa empresa? Né? Então, eu vou até citar alguns autores que foram mencionados pelo professor Samuel. Né? O meu método seria o método do chamado contextualismo linguístico da história das ideias. E aqui eu vou tecer algumas considerações. O terceiro ponto diz respeito ao caso brasileiro. Não é? Até agora eu falei de um método, mas a gente tem que olhar para aquilo que talvez fossem ou parecem ser as peculiaridades do Brasil, a fim de tentar relacionar essas peculiaridades à teoria da Constituição. Não é? E eu vou tentar apresentar aqui uma tese, uma hipótese do caso brasileiro, do ponto de vista histórico, como o de um movimento pendular. Movimento pendular no sentido de que as constituições brasileiras, de uma maneira geral, se inclinariam sempre ou a uma concepção de fortalecimento do poder executivo, ou centralização de um lado, ou de outro, esvaziamento do poder do executivo e de descentralização. Esse movimento é pendular porque, aparentemente, cada constituição que se sucede da nossa história inclina para um lado ou inclina por outro. O que significa isso? Por que é que existe essa sucessão pendular que oscila entre centralização e descentralização do poder? A minha hipótese é que ela decorre da concorrência de 2 projetos nacionais brasileiros que datam da própria época da independência. Tá? Nós vamos ver isso com a calma que os 40 minutos devem me dar. E, a partir disso, procurar ver, enfim, quais seriam, talvez, os temas da história constitucional brasileira que talvez fossem dignos de estudo, a partir dessa teoria da história constitucional brasileira como um pêndulo. Não é? E, por fim, o último ponto seria qual seria o procedimento mais adequado para a efetivação dessa pesquisa.
Tá? Aí realmente é uma questão de procedimento metodológico, tá? de trabalho. Diferente do ponto número 2. No ponto número 2, na verdade, não é tanto método, mas é uma epistemologia. Enfim, são esses 4 pontos que eu vou procurar apresentar para vocês, sem muita delonga. Tá? Então, em primeiro lugar, história constitucional brasileira. Em primeiro lugar, o que é história? Todo mundo deve ter uma intuição de que história não é a mesma coisa que tempo. Não é? A gente pode tentar procurar sentir ou perceber o que seja o tempo do ponto de vista objetivo e do ponto de vista subjetivo. O ponto de vista objetivo é o ponto de vista mais, digamos assim, mais cotidiano, mais ordinário, mais pedestre, né? O tempo, do ponto de vista objetivo, ou uma tentativa de objetivar o tempo, é você usar um cronômetro, é um relógio, ou seja, que procura distinguir, separar e subdividir o tempo por unidades, né? Segundos, minutos, horas, dias, semanas. Tá? Do ponto de vista subjetivo, a gente sabe que o tempo não corre igual como corre no cronômetro. Todos vocês certamente têm um sentimento, por exemplo, de que o tempo hoje corre mais rápido do que quando vocês tinham 5 anos de idade. Tá? Isso por uma razão muito simples. Quando vocês tinham 5 anos de idade, um ano era 1/5 da vida de vocês. Se vocês têm 20 hoje, cada ano era como se fossem 5 para passar, hoje, o sentimento. Tá? Então esse é o sentimento interior do tempo, subjetivo, a que se dedicou um filósofo da envergadura de Bergson, por exemplo, tá? No começo do século XX, que teve um impacto profundo, né? É da leitura de Bergson, por exemplo, que Proust vai escrever Em Busca do Tempo Perdido, né? Só para dizer uma consequência do pensamento bergsoniano no campo da literatura. Agora, o que a história tem a ver com isso? A história é igual ao tempo, subjetivo ou objetivo? Na verdade, a história é uma terceira coisa, é um terceiro elemento. A história é uma narrativa sobre o tempo. Tá? É uma narrativa, ou seja, um enunciado de fatos que teriam ocorrido no tempo. Tá? Essa narrativa, ela pode ter vários propósitos. Não é? Ela é contada por alguém, então ela tem o autor, e é interessante. Ela é uma visão do autor, muitas vezes, sobre fatos que ele não vivenciou. O professor Samuel estava aqui falando não é do Jader Barbalho, é do João Barbalho. Mas ele não conheceu o João Barbalho, porque o João Barbalho morreu, acho que em 1915 ou 1905, alguma coisa assim. Mas ele está tentando... Nós estamos tentando falar de fatos que se sucederam na história e que nós não vivemos. Tá? Então a gente tem que pensar, por que nós fazemos isso? Qual é o sentido, né, de elaborar essa narrativa? O que é uma história? Né? A história teve várias concepções durante a nossa história. Quer dizer, inicialmente a história é pensada com que sentido? A história tem uma função pedagógica. A história não tem como função descrever de maneira imparcial o que se passou no passado. Tá? Ela tem a função pedagógica. A função da história é iluminar as novas gerações. É contar a história, por exemplo, de grandes heróis ou de grandes feitos, para que os contemporâneos se inspirem a fim de desempenhar papéis semelhantes ou superiores. Então, a história não tem compromisso com a fidedignidade. Tá? A história tem compromisso na pedagogia, na moralidade. Daí o conceito de Cícero, de história, que foi mencionado pelo Samuel. Quer dizer, a história é mestra da vida. Tá? A história ensina. Na verdade, ela ensina porque ela é moral, mas ela ensina também porque a história é pensada nesse tempo, quer dizer, antes do século XVIII, como um movimento cíclico. Tá? A história não é pensada como ela é pensada hoje, quer dizer, como até está deixando de ser pensada hoje também, né? Como uma ascensão, ou um movimento retilíneo crescente, a história como progresso. A história era pensada como um ciclo em que o ser humano era sempre o mesmo, a natureza humana não variava, então todos os fatos eram sempre muito parecidos entre si. Eu tenho a impressão que essa concepção cíclica era derivada do ciclo da natureza, né? Que no ano você tem primavera, outono, as estações do ano.
Então, como as estações se repetem, as folhas caem, ou é muito quente, ou neva, ou qualquer coisa do gênero, parece que o ser humano está sempre fadado a se repetir. Agora, se a história está fadada sempre a se repetir, porque o ser humano é o mesmo, então nós podemos aprender com a história, porque as vidas são todas muito parecidas, e a vida em conjunto também é sempre muito parecida. Então, por isso que a história é mestra da vida. Tá? É claro que isso se modificou no século XVIII, por uma série de questões que não convém aqui, eu não tenho tempo de explicar. A gente passou a pensar a história numa perspectiva diferente, de que a natureza humana muda, de que o ser humano se aperfeiçoa no tempo, tanto moral como materialmente. Não é? Essa não é uma concepção puramente deprivativa dos liberais. Quer dizer, ou seja, de que a história como progresso significa que o futuro vai ser melhor que o passado. Tá? E que nós estamos melhores do que os nossos antepassados. E por isso a gente pode, por exemplo, destruir o que é velho é ruim. Tá? Isso, repito, não é uma concepção privativa dos liberais, isso também foi uma concepção da concepção marxista de história, isso é do positivismo, não o positivismo jurídico, mas o positivismo de Auguste Comte e tal. Tá? Então, o que eu queria guardar para vocês é da ideia de história, a história como narrativa, uma narrativa que tem uma função social. Tá? Uma função social, tanto do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista da política, ou da justificativa de certas concepções políticas. E aqui, de certa maneira, eu vou me aproximar do que o professor Samuel estava dizendo antes. Tá? Daqui a pouquinho. História. Falei de história. Então, história constitucional. De que forma a gente pode pensar o que significaria constitucional aí? Nós temos historicamente, dois conceitos distintos de Constituição. Um conceito antigo de Constituição que durou exatamente até o século XVIII e que foi contemporâneo dessa concepção da história como mestra da vida. E nós temos um conceito, digamos, moderno de Constituição que data do século XVIII para cá. São dois conceitos que são próximos e, de alguma maneira, eles mantêm um certo conteúdo comum, mas eles são distintos de certa forma. O conceito de Constituição, na Antiguidade Clássica, tal como ele foi modelado, deixado, sobretudo por Aristóteles, ele diz respeito a uma concepção, a uma perspectiva ontológica, ou sociológica, se eu puder dizer assim, do que seja uma Constituição. A Constituição aqui é sinônimo de forma de governo, ao mesmo tempo, e, na verdade, a forma de governo numa perspectiva que não é normativa, uma perspectiva ontológica. Quer dizer, a constituição de uma cidade, de um país, seria a forma como o poder político se encontra ali efetivamente repartido. Ou seja, como é que eu vou descobrir como é que é a Constituição de Atenas, por exemplo, pensa Aristóteles? Vai dizer, eu vou procurar ver como os diversos cargos do governo, da administração, se encontram divididos. E a partir disso eu vou dizer qual é a Constituição desse país, se é uma monarquia, se é uma democracia, se é uma democracia, aristocracia, enfim, as formas de governo clássicas, tá? Se é um governo misto. É uma concepção completamente diferente da concepção moderna. Por quê? Porque uma coisa é se dizer que a Constituição é a forma como politicamente a sociedade ou a comunidade está organizada. Outra coisa é essa comunidade pretender se dar uma Constituição e dizer como ela quer ser ou ela gostaria de ser. São constituições que dizem respeito procuram regrar a convivência, muitas vezes tumultuosa, entre Estado de Direito e Estado democrático. Não é? Tomados como tipos ideais, né, a democracia liberal é formada por esses dois componentes, são elementos que são tensos. O Estado de Direito quer limitar o poder. E o Estado democrático, na verdade, ele tem uma tendência a maximizar o poder do povo. Não é? Então você tem uma tensão, na verdade, entre a ideia de que o povo tudo pode, embutido na ideia de soberania. Nem toda soberania, para lembrar das definições clássicas de Baudin ou Hobbes, por definição, absoluta. E o Estado de Direito quer limitar o poder em nome dos direitos individuais, não interessa quem seja o detentor desse poder. Se é o povo, se é o rei, se é o aristocrata, não interessa. Não é? Então, a história da democracia liberal e da Constituição, das Constituições, porque é na Constituição que você procura conciliar uma coisa na outra, do ponto de vista da elaboração das regras, é uma história marcada de tensões, de rupturas e de acomodações. Tá? História constitucional do Brasil. A gente fica pensando o seguinte,
que seria uma história constitucional brasileira? Não é? Quando a gente lança os olhos para a produção bibliográfico-científica de história constitucional na academia, né, do ponto de vista internacional, nós vemos que existem estudos constitucionais exemplares nas trajetórias de países como Inglaterra, como França, tá? Desde o século XIX, uma tradição muito forte. E atualmente nós temos uma onda de estudos, por exemplo, de pensamento constitucional americano, pensamento constitucional alemão. O professor Ribas, que esteve aqui ontem à noite, é, por exemplo, um especialista na história constitucional ou no pensamento constitucional norte-americano, tá? Da mesma forma como o pensamento constitucional alemão. Eu fico pensando o seguinte: bom, pensamento, qual a diferença de pensamento constitucional ou história constitucional? Na verdade, a história constitucional deveria ser, pelo menos, e acho que de uma certa maneira a projeção do pensamento constitucional no tempo, para trás. Procurar ver como os diversos intelectuais, ou juristas, ou políticos viram o papel e o lugar das constituições na história daquele determinado país. Né? Pensamento constitucional é a história das ideias constitucionais. Tá? Agora, pergunta-se, como é que é a situação da história constitucional brasileira? Vale a pena tentar escrever ou se debruçar tendo a história constitucional brasileira como objeto? Não é? A gente tem uma tradição no Brasil muito fraca de história constitucional, no meu ponto de vista. Nós temos duas obras importantes, a obra do professor Bonavides, a obra do professor Marcelo Cerqueira, que está aqui, que teve, acho que a segunda edição agora, no ano passado, não foi? Segunda edição, Constituição na História. Mas, de uma maneira geral, muito pouca gente se debruça sobre isso. Porque, na verdade, isso mal se debate. Eu tenho a impressão de que isso é muito pouco discutido, ou porque se acha que a história constitucional brasileira, na verdade, é uma mesma história sem variações, ou seja, que ela é sempre de um mesmo tipo, ou porque simplesmente se pensa que ela não vale a pena ser feita. E por que ela não valeria a pena ser feita? E aqui a gente remonta a um cacoete de que a história constitucional importante é a história constitucional dos países desenvolvidos ou dos países centrais. Leia-se: Inglaterra, França, Estados Unidos e, ultimamente, a Alemanha. A história constitucional do Brasil não interessa porque ela seria, na verdade, uma história, por exemplo, de inefetividade constitucional, as constituições nunca vingaram, ou seria uma história de importações de ideias estrangeiras. Então, na verdade, nossas constituições são cópias de constituições de outros países, que são muito diferentes da gente, então elas não contêm nenhuma originalidade. Tá? Essas são só algumas ideias pelas quais eu tenho a impressão de que a história constitucional brasileira não tem merecido a atenção de que ela é digna. Né? Na verdade, no fundo, portanto, toda a questão da história constitucional, se ela vale a pena ou não ser feita, remonta a uma questão: existe um pensamento constitucional brasileiro? Existe um pensamento político brasileiro? Tá? Essa pergunta foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que Raimundo Fauro, no pequeno texto que foi publicado há uns 20 anos, mais ou menos, que ele dizia, para resumir, que não existia pensamento político brasileiro, que o pensamento político brasileiro era uma continuação de um pensamento patrimonialista português. Tá? Eu, naturalmente, não me filio a essa interpretação, pelas razões que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? De qualquer maneira, eu quero concluir esse primeiro ponto com a seguinte ideia: toda experiência nacional é constitucional. Tá? As ideias, elas não têm vocação necessariamente universal. Tá? Elas são criadas em determinados lugares em função dos contextos em que elas são criadas. Só que elas migram, elas andam. Tá? E para onde a ideia ou o conceito vai, ele se adapta à realidade local. Então, cada local, cada experiência constitucional é uma experiência singular, em nível maior ou menor. Isso significa dizer que porque cada experiência nacional é uma experiência singular. Então, assim como vale a pena fazer uma história das ideias na periferia, não só nos países centrais, essa é a única maneira que nós temos de esclarecer o nosso passado e, de certa maneira, lançar alguma luz sobre o presente.
Então, a elaboração de uma história constitucional me parece fundamental. Queria fazer um comentário que foi suscitado também pelo que eu ouvi do professor Samuel, que é a ideia de... Ele me corrija se eu estiver errado, que na verdade a maneira como você pode utilizar a história num certo discurso que é jurídico, não é? No Brasil, por exemplo, nós temos duas historiografias político-constitucionais muito fortes. Que eu não sei se você falou disso antes de eu chegar. A historiografia Saquarema e a historiografia Luzia, que foram criadas na década de 1830, por exemplo. Todo mundo aqui já deve ter visto na escola, em algum momento, em jornal, esses dois tipos de historiografia que correspondem ao que eu vou dizer, que são os dois projetos políticos brasileiros distintos que deram origem a duas histórias constitucionais brasileiras distintas. Uma que fortalece a centralização e outra que fortalece a descentralização. O que é a historiografia Saquarema? A historiografia Saquarema era a historiografia formada pelo Partido Conservador do Império. Ou seja, que fala bem da dinastia, Pedro I, o papel do Pedro II, que foi muito bom, que foi necessário para criar a ordem nacional brasileira, que ela estabilizou, que ela permitiu que o Brasil não se fragmentasse. E, ao mesmo tempo, ele é crítica da descentralização, do ultrafederalismo. Tá? Os historiadores do Estado Novo vão também ser elogiosos com o Império. Oliveira Viana está aí, por exemplo, para se perceber isso. Tem uma linhagem de autores que pensam igual e um bebe do outro. Tá? Essa é uma tradição forte. O que eu acho incrível é que nós temos tradições, mas ninguém se debruça sobre elas. E a outra tradição é a tradição Luzia. A tradição Luzia é a tradição liberal, que é contra o Império, que o Pedro I era um absolutista, que o Pedro II era um tirano mole, ou era um sujeito despreocupado das liberdades, que o segundo reinado foi o período da falta de progresso, e que a República foi necessária, que a República veio como uma aspiração do povo brasileiro, etc, etc, etc. Tá? Isso me parece que são formas sedimentadas de se pensar a nossa historiografia do ponto de vista que se referiu o professor Samuel. E elas vão informar diretamente, elas surgem quando nós fazemos uma tentativa de história constitucional do Brasil. Tá? A respeito do segundo ponto, do método, eu vou ser bastante breve porque, enfim, são 4 ou 5 pontos, mas de autores diferentes. A história conceitual de Koselleck, a história das linguagens políticas de Pocock, a ideia de que é possível resgatar as intenções dos autores, que está no autor como Quentin Skinner. Tá? Eu vou ser muito rápido falando de cada um desses pontos. O que é fazer uma história conceitual, né, tal como pregada por esse historiógrafo alemão extraordinário que foi Reinhard Koselleck? É a ideia de que é uma concepção não hegeliana dos conceitos. Um conceito como Constituição, um conceito como federação, um conceito como parlamentarismo, um conceito como república. Nós não podemos entender os conceitos como se eles não variassem no tempo. Tá? É preciso procurar entender os conceitos da maneira como os atores de cada época histórica o entendiam. Do contrário, nós vamos fazer uma história ruim, porque nós vamos fazer uma história muito pobre do ponto de vista cognitivo. A gente não está entendendo, a gente está julgando os antepassados a partir de uma concepção conceitual que eles não tinham. Tá? Então é preciso situar historicamente os conceitos, usando, para empregar a fórmula cérebro do Koselleck, quer dizer, colocando o conceito nos seus contextos, dos atores. Os atores são determinados pelo quê? Condicionados pelo quê? Pelo seu campo de experiências, onde eles nascem, o que eles leem, que tipo de família eles estão, seu campo de experiências e para onde eles estão indo, que é o quê? O horizonte de experiências dele. Então você tem horizonte de expectativas. Né? A vida de todos nós é assim. Nós temos um campo de experiências, que é a bagagem que a gente traz, e de acordo com essa bagagem, para onde a gente pode querer ir, para onde a gente acha que pode ir. É a partir daí que a gente pode tentar entender uma história intelectual, uma história política. Tá? Tentando nos colocarmos no lugar das pessoas que estavam naquele tempo fazendo a história. A história das linguagens políticas de Pocock, na verdade, ela procura todas essas formas, todas essas metodologias conversam entre si, são todas assemelhadas.
do ponto de vista da contextualização. O que o Foucault pretende, na verdade, é justamente remontar como é que é possível você pegar, dentro da história, linhagens de autores ou de atores políticos que falam a mesma linguagem. A mesma linguagem, os mesmos argumentos, para usar uma expressão mais pobre, mas mais compreensível. Tá? Enfim, a ideia de que você tem que situar historicamente as ideias e os debates políticos constitucionais. Uma vez que seja possível fazer isso, me parece também o seguinte: de que maneira a gente tem que entender a Constituição? Fazer a história da Constituição como o documento constitucional, como foi feito o documento constitucional, quais foram as reformas ou emendas que foram posteriormente feitas? Não me parece que essa é uma forma frutífera de fazer a história constitucional. Na verdade, me parece que é mais frutífero pegar o conceito de Constituição aí, para efeito de uma história constitucional, não um conceito moderno de Constituição, conceito normativo de Constituição, mas um conceito antigo de Constituição, entendido Constituição como a forma como a comunidade política se encontra organizada ou como é que ela se pensa a partir de uma Constituição. Tá? E nesse sentido, a gente pode recorrer à teoria do Estado. Quer dizer, me parece que uma história constitucional imporia estender os estudos, o nosso estudo, para todo o complexo institucional que gira em torno da Constituição e que lhe dá vida. Ou seja, o regime de governo, a divisão vertical ou horizontal dos poderes, quer dizer, separação dos poderes, ou se há federalismo, unitarismo, o sistema de governo, parlamentarismo e presidencialismo, a forma de Estado, o sistema partidário, o sistema eleitoral. Uma história constitucional não deve se cingir simplesmente a uma história do texto constitucional, vocês estão me entendendo? E sim a história das pessoas que produziram a Constituição, que viveram a Constituição, que experimentaram essa Constituição. Então uma história constitucional, na verdade, ela passa necessariamente por uma história política também. E por uma história das ideias políticas. O que a gente vê em geral, salvo essas duas obras a que eu fiz referência no Brasil, é que você não tem essa história constitucional. Você tem uma glosa das constituições. Muita gente acha que está fazendo história constitucional, na verdade está dizendo como é que eram as constituições que não existem mais. Então alguém vai falar a história constitucional do Império. A religião era unida ao Estado, o imperador tinha o poder moderador, e aí tinha o unitarismo, tinha os conselhos de província, tinha o Supremo Tribunal de Justiça, tinha uma declaração de direitos no final, depois ela foi outorgada, porque o príncipe era um déspota, foi posto para fora. Depois de 1934 teve voto adicional que criou uma descentralização. Acabou a história constitucional do Império. Isso não é história constitucional. Isso, para mim, para usar a expressão que a gente aprende em inglês, quando a gente está estudando inglês, isso é o report speech do... O report speech é um resumo da Constituição, indireto. Tá? Eu acho que eu consegui, talvez, transmitir para vocês como é que eu penso que seria uma história constitucional brasileira. Não é? Mas muito bem, eu tenho 10 minutos. No Brasil, qual seria talvez uma característica da história constitucional brasileira? Digamos assim, quando nós vemos a sucessão de diferentes constituições que nós tivemos no decorrer dos últimos 190 anos, né, desde 24. Ou de 21, se a gente entender que a nossa primeira Constituição foi a Constituição de Cádiz, né? Foi a Constituição espanhola que foi adotada provisoriamente quando da Revolução do Porto, em 1820, 2021. Não é? Qual o primeiro ponto a ser destacado? Pense o seguinte: se o constitucionalismo nasce na Europa e nós estamos na América, uma primeira diferença que nós podemos estabelecer aí é uma diferença de, digamos assim, comunidades políticas ou estados que já estão consolidados, de certa maneira, povos que já têm alguma identidade, que se creem como tal, e, no nosso caso, na América, países que surgiram de um processo de descolonização, ou para usar uma expressão mais razoável hoje em dia, de uma secessão, tá? Melhor do que pensar que nós éramos colônias de Portugal, é dizer que nós fazemos parte do Império Português. Nós nos separamos do Império Português como os americanos, os estadunidenses se separaram do Império Britânico. Tá? Qual é o problema que se coloca em primeiro lugar? É o problema da identidade. Tá? E
Nós ainda somos portugueses? Não, agora nós somos brasileiros. Mas o que é ser brasileiro? Tá? Então, o primeiro problema que se impõe é a questão nacional. Existe povo? Nós somos um povo? Nós somos uma nação? Tá? Esse é o primeiro ponto que se coloca. O segundo ponto que se coloca é o seguinte: uma coisa é você se separar de alguém que tutela você. Outra coisa é você conseguir se autogovernar. Tá? E aí parece o problema que me parece um problema crucial, que foi enfrentado pelo Brasil, assim como outros países americanos, que era o desafio de criar a ordem estatal e, ao mesmo tempo, uma ordem liberal. Liberal depois de liberal democrática. Qual é o problema que se coloca aqui? Pense o seguinte. Um Estado, a primeira função do Estado é procurar preservar a ordem pública. Né? Ou seja, que as pessoas vivam, convivam sem recorrer à violência dentro de regras aceitas por todos. É possível criar esse Estado? É possível criar a ordem jurídica, regrada, sem violências, sem que as pessoas que estejam lá dentro tenham uma identidade entre si? Sem que elas se reconheçam como partícipes da mesma comunidade política? Isso é possível? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que ainda é pior, que é a necessidade de, ao mesmo tempo que você tem que construir a ordem, essa ordem, você tem que criar uma sociedade liberal, que é o desafio do começo do século XIX. O que é a sociedade liberal aí, do ponto de vista político? Permitir a livre concorrência pelo poder. Quer dizer, que diferentes grupos se organizem, opondo-se para lutarem em igualdade de condições pelo poder. Será possível conseguir... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É um desafio mastodôntico. Porque você tem que permitir que você, sem ter ordem, sem ter o sentimento de identidade, permitir que as pessoas compitam entre si e briguem, que possam mostrar divergências. Quer dizer, fundar o pluralismo numa unidade que não está consolidada. Tá? Eu acho que isso é uma característica que tem que ser levada em conta numa história constitucional, sobretudo do século XIX, na América Latina. Tá? Um autor, por exemplo, político do século XX, como foi Raymond Aron, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em Raymond Aron aqui na plateia, por um célebre livro dele, que é muito usado, As Etapas do Pensamento Sociológico. Tá? O Aron diz que não. Você não tem como criar a ordem e a liberdade ao mesmo tempo. Ele está pensando na Europa. Você primeiro tem a formação do Estado pela mão do absolutismo. Depois você consolida a criação do Estado moderno, você pode permitir a abertura da concorrência pelo poder. E daí vem o liberalismo. Tá? E eu comecei a pensar comigo, meu Deus do céu, é aqui que as duas coisas tiveram que ser feitas ao mesmo tempo. Isso lança luzes novas, por exemplo, sobre o problema da centralização. Era possível implementar o federalismo em 1822 sem desagregação do território, sem fragmentação? Isso lança luzes sobre o problema do poder moderador. Sermos federalistas hoje, ou em 1940, 50, é muito fácil. A questão é você procurar ver se isso era possível naquela época, dentro de um desafio como esse. Tá? Muito bem. Então o que eu fiz aqui? Nesse primeiro ponto, eu procurei mostrar qual seria o desafio político colocado nesses países. Existe um outro desafio também. É que na América Ibérica existe um estado social de rebaixamento muito maior do que, por exemplo, ou significativamente maior do que nos países centrais, que servem de modelo constitucional para a gente. Estados Unidos, França, Inglaterra. Ou seja, você tem escravidão, você tem latifúndio, você tem um índice alarmante de analfabetismo. Tá? Aí eu estou me referindo àquele gap, ou aquela hiato que eu me referia antes entre o modelo constitucional e a realidade. Na verdade, a discussão de ideias importadas é uma discussão que acaba sendo vazia, porque você sempre tem esse gap, eu dizia antes. A questão é como é que, ao mesmo tempo, você não pode ignorar o movimento do mundo e instaurar uma Constituição absolutista, o que, aliás, é uma contradição em termos. Constituição, você limita o poder, como é que pode ser absolutista? Porque você diz que, por exemplo, a ditadura ou absolutismo é um regime melhor para uma sociedade atrasada. Você não tem essa opção. Você tem que, ao mesmo tempo, dar uma Constituição e tem que adaptá-la
aquela realidade sociológica, aquela realidade social. Então, o que acontece no Brasil, entre outros países latino-americanos? O que daria a cor, qual seria o objeto específico da história constitucional brasileira, por exemplo, em relação à história constitucional, por exemplo, norte-americana, ou alemã, ou, enfim, francesa? A gente pode tentar obter ou tirar os nossos temas da história constitucional justamente tentando perceber o que há de aparente disfuncionamento da Constituição, ou anomalia constitucional que deriva desse ato que existe. Quer dizer, desse ato destacado que existe entre a exigência social feita pela Constituição e essa realidade social que está embaixo. Tá? Então, o que acontece? É justamente esse gap, esse ato que dá a cor nacional ao debate. Geralmente, na história constitucional brasileira, o debate constitucional ele é pautado em razão disso que eu estou chamando aqui, por falta de melhor expressão, anomalia ou originalidade, que decorre do desnível entre as expectativas dos constituintes e a realidade social, que é intrínseco ao caráter normativo do conceito moderno de Constituição. Ou seja, na falta de adequação com a realidade, ou que fica flagrante para os agentes políticos da época, a carta ela é executada de forma imprevista, ou ela funciona de maneira um pouco diferente do que eles haviam imaginado. E daí surge um debate. Tá? Então, todas as constituições do Brasil teriam, por exemplo, certos institutos constitucionais que foram objetos do debate, porque eles tomaram um vulto aparentemente desproporcional àquela que seria a intenção dos constituintes. Ou seja, ela deve funcionar de um jeito, mas como você tem esse hiato, você tem alguma coisa que aparentemente não funciona direito. Você tem uma hipertrofia de um instituto ou de um poder político. E ao mesmo tempo uma atrofia de um outro poder ou de um outro instituto que não funciona. Tá? Então, por exemplo, aí surgem os nossos temas, prováveis temas de pesquisa. Em 1824, o poder moderador, o unitarismo, o ato adicional. Em 1891, você não tem mais poder moderador. O controle de constitucionalidade é inefetivo. Então, o que acontece? A estabilidade da ordem passa por uma maré montante autoritária. Então, você tem o estado de sítio, a hipertrofia do estado de sítio. A hipertrofia do estado de sítio vai corresponder ao quê? A uma problematização do habeas corpus. Porque o estado de sítio pressupõe a suspensão da ordem dos direitos, das garantias, a suspensão das garantias constitucionais. Tá? Você vai criar, então, a querela do habeas corpus, né, que foi objeto de um trabalho do professor Andrei, tese de doutorado dele. A intervenção federal, para resolver o problema do federalismo que tem um pé quebrado. O controle da constitucionalidade, que foi introduzido naquela Constituição. Esses são temas da Constituição, da história constitucional, por exemplo, de 1891. 1934, por exemplo, a Constituição quase natimorta, durou 3 anos. Você teve uma tentativa de recriar um poder moderador lá, no Senado, que era uma originalidade da Constituição, os direitos sociais que foram introduzidos em 34. Tá? Em 37, que é a Constituição do Estado Novo, quais seriam os institutos que mostram esse gap? O Decreto-Lei. O Instituto Decreto-Lei que foi criado em 37, e o famoso artigo 180 da Constituição de 37, que vai permitir a ditadura pessoal do presidente da República, por exemplo, além do retorno do unitarismo. Percebam o seguinte, são sempre questões que estão ligadas ou às relações entre os poderes políticos, executivo, legislativo e judiciário, ou são questões que dizem respeito às relações entre União Federal e Estados, ou seja, divisão horizontal e vertical dos poderes. Em 46, nós temos o quê? O problema da lei delegada, que aí, de novo, problemas entre executivo e legislativo. Na ordem 67 e 69, volta o decreto-lei, o unitarismo disfarçado, mas, sobretudo, os atos institucionais. Quer dizer, a ideia de que havia um poder sobreconstitucional do exército como auto-intitulado representante do soberano. Também objeto de estudos. E foram quantos atos institucionais? 12, 13, enfim. É um objeto interessantíssimo de estudo. Tá? E em 88, adivinhem. Adivinhem. Medida provisória. Medida provisória, o controle concentrado de constitucionalidade. Tá?
Agora, o que nos deve inspirar nessa empresa de escrever uma história constitucional? Na verdade, a gente tem que procurar ver o passado como o presente que passou. E não ficar procurando julgar de maneira apressada o passado a partir dos juízos de valor e dos valores que nós temos hoje. É isso que me parece fundamental. Mas, então, para concluir, vamos ver se o que a gente percebe do exame desses temas e dessas constituições. Essas anomalias, entre aspas, elas se referem às relações entre as divisões horizontal e vertical do poder, ou seja, entre a concentração de poder no chefe de Estado, no centro, na capital, ou de esvaziamento dele, ainda que relativo, privilegiando os Estados ou os outros poderes políticos que não o executivo. Aí nós temos um movimento pendular. Vê se vocês entendem aí dentro do pêndulo agora. Ó. 24, unitarismo, poder moderador. 1891, separação dos poderes, controle de constitucionalidade, federalismo. Tá? Quer dizer, do A vai para o Z. Depois tem 34, centralização moderada. 37, ditadura com centralização. Depois acaba o Estado Novo, restabelece a democracia e federalismo. 46, estão entendendo? Então é um movimento pendular. Agora, qual é a diferença? A diferença é que cada Constituição que pende para um lado, pende num ângulo menor. A centralização é cada vez mais frouxa, ou a descentralização cada vez mais frouxa. Então ela parece realmente um pêndulo que acaba se acomodando por inércia. É como se fosse isso aqui, ó. 24, 91, 34, 37, 46, 67, 88. Como se 88 fosse uma espécie de... Eu sei que isso pode ser ilusório, mas a Constituição de 88 é como se fosse uma espécie de síntese final. Quer dizer, um movimento pendular que foi provocado por dois projetos nacionais distintos do Brasil. Desde o nascedouro, desde a independência. Eu não posso falar deles aqui, que meu tempo já terminou, mas são dois projetos claros. Entendeu? Um desafio... Que passam o quê? Pelo problema de como é que você vai conciliar a ordem com a liberdade. Entenderam? O que eu estava me referindo antes. Ou você centraliza ou você descentraliza. Como é que você pode tentar criar uma conciliação? E parece que a Constituição de 88, de certa forma, parece ter sido essa forma final de conciliação entre essas duas tendências. Tá? Então nós verificamos o quê? A existência de dois modelos constitucionais concorrentes na história brasileira, decorrentes de dois projetos políticos. E, em segundo lugar, o fato de, no correr dos tempos, ambos os modelos tenderem a convergir nesse movimento pendular, assinalando aparentemente uma pacificação relativa dentro dessa divergência. Tá? E eu concluo simplesmente com o quarto ponto, que é o mais simples, quer dizer, uma vez que a gente estabelece o que seja uma história constitucional do Brasil, quais seriam os temas que nós deveríamos... Quais são as características sociais ou políticas da América Ibérica? Uma vez que a gente estabelece essa questão do hiato como um padrão para descobrir quais são os temas privilegiados da história constitucional brasileira. E nós estabelecemos, Constituição por Constituição, os temas que poderiam ser objeto desse estudo. Assim, como vamos proceder a esse estudo? Me parece que é necessário caracterizar essas duas vertentes, entendê-las em si mesmas, na sua lógica interna, na sua dinâmica interna, a partir de um estudo detalhado de cada período, estudo que começa pelo processo de elaboração constitucional de cada período, acompanhando, mas não parando depois da Constituição entre vigência. É preciso acompanhar o debate político em torno da Constituição, nesses aspectos, e tendo como foco a instituição jurídico-constitucional que funciona de forma anômala. Então, por exemplo, se você vai pegar o estado de sítio, vamos fazer um estudo sobre o conceito de estado de sítio. Tem que ver como que ele foi formulado na Constituição, de que outras constituições, de onde ele foi recepcionado, e como é que ele foi discutido durante todo o período constitucional. Quais são as alterações que foram sofridas. Tá? Como é que se faz isso? Aí dá trabalho. É preciso começar por um levantamento do debate em cada fase da história, levantando seus autores, levantando as obras, complementar com discursos parlamentares, com artigos da imprensa, com votos dos tribunais. Tá? Olha, dá muito trabalho, mas também dá um grande prazer. Obrigado.